do multimídia deixar Romanos capítulo 8, verso 31 na tela. Essa é uma verdade, um texto bastante conhecido, e quero discorrer com você esse tema que me pegou um pouco de surpresa também, no sentido de pensar um pouco mais a fundo o que é a bondade de Deus. Porque muitas vezes a gente relaciona a bondade de Deus com aquilo que a gente recebe dele, ou somente com aquilo que ele pode fazer por nós. Relacionamos bondade, bênçãos de Deus, talvez só por aquilo que podemos receber, algo tangível da parte de Deus. Certa vez Moisés pedindo: Senhor, mostra-me tua glória. E Deus respondeu: vou fazer passar a minha bondade diante de você, que era Ele mesmo. E a gente olha esse texto, Romanos 8,31 na tela, por gentileza. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Leiam comigo a parte final. Se Deus é por nós, isso não enche o nosso coração? Isso nos dá esperança, fortaleza, ânimo, garra para continuar. Aí você vai lá para o verso 39, do mesmo capítulo 8. A pergunta atrás é: quem vai nos separar do amor de Deus? Aí responde: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São textos e a gente lê e somos inspirados por eles, somos renovados por ele. Aí a pergunta, e eu sempre falo para vocês que quando eu estou ministrando a palavra, eu gosto de usar perguntas. Deus é por nós, sim? Mas Deus é por nós, por causa de nós ou por causa dele? Por que ficou mais fácil de responder agora por causa dele? Deus é por nós, por causa dele ou por causa de nós? O pastor Renato pregou uma mensagem pela manhã e eu estava decidindo se eu ia falar sobre isso à noite. E ele pregou em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, fazendo toda aquela aplicação, trazendo essa mensagem para os nossos dias. E quando eu li um capítulo anterior, capítulo 36 de Ezequiel, Deus vai dizer que vai acontecer tudo aquilo, não é por causa do povo. Eu vou fazer tudo isso por causa do meu nome. Tudo isso vai acontecer com vocês por causa do meu nome. É por causa da minha glória, para guardar o meu nome. Deus é por nós. A outra pergunta: pastor, ajusta o mic mais perto da boca. Aleluia. Melhorou? Obrigado. Deus ama mais, agora ficou alto, hein? Deus ama mais Ele mesmo do que você. Deus ama mais Ele mesmo do que você. Aí você fala assim: nossa. Aí eu pergunto para você: isso te deixou mais triste ou mais alegre? Isso é bom ou isso é ruim? Uma sentença como essa, uma verdade: Deus ama mais Ele do que você. Não, pastor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele fez isso por causa de quem? Por causa de você ou por causa dele? A gente vive uma sociedade egocêntrica. Já está aqui. Já está nessa natureza que nós herdamos do Éden. A natureza pecaminosa nos fez assim, egocêntricos. Nós pensamos em nós mesmos. Isso tem saturado os crentes das igrejas. Isso tem chegado também no nosso estilo de vida. Sermos egocêntricos também tem afetado a nossa fé. Como nós vivemos a fé,
como nós vivemos as práticas das boas obras, como nós vivemos a vida cristã, o egocentrismo tem nos roubado a verdade de quem somos e para que existimos. E nessa sociedade egocêntrica que chega aos cristãos das igrejas, que abala a nossa fé, nós temos sido programados para pensar em nós mesmos e só em nós mesmos. Você já percebeu que a maioria dos padrões das nossas vidas estão vinculados de alguma maneira a algo que me traz um benefício? Já parou para pensar e fazer uma análise que nessa sociedade egocêntrica onde eu e você fazemos parte, a maioria dos padrões em nossas vidas estão vinculados de alguma maneira a servir a mim mesmo e as minhas necessidades, ou a minha família, ou os meus filhos, ou a minha casa, ou o meu entorno de amigo, o meu círculo de amizade? Já parou para pensar que às vezes tem coisa que você é tão duro e você bate forte contra o pecado e tal, mas você ameniza esse pecado quando acontece com seu amigo, com seu melhor amigo, dentro da sua casa? Já pensou que a gente está vivendo esse padrão e só quando traz alguns benefícios para a gente? Ou já parou para pensar que muitas vezes a nossa generosidade está também ligada a coisas que nos beneficiam de alguma maneira? Será que às vezes nós somos mais propensos de dar uma oferta ou de se engajar num projeto onde a minha família é beneficiada, até meu filho pequeno é beneficiado, do que investir em algum outro lugar, em um outro país, em uma outra região, onde eu não vou ganhar absolutamente nada? Como é que a gente se comporta? Eu estou usando alguns exemplos. E junto com esse pensamento egocêntrico, a gente frequentemente escuta: Deus quer sempre o meu bem. Amém ou não? Houve silêncio demais. Deus quer sempre o meu bem. E isso é verdade. Isso é verdade. Nós estamos de acordo nisso. Está correto. Mas a pergunta que nos faz pensar é essa: o que é o bem? Deus quer o meu bem, mas o que é esse bem? E eu acredito que é aqui que está a diferença, para a gente pensar nessa noite. Eu não creio na perspectiva de Deus, do que é bondade, do que é bênção, do que é bem para Deus, na mesma perspectiva do que é para nós. E eu creio que aí está a diferença, porque está totalmente diferente. A bênção de Deus ou o bem de Deus, por exemplo, não depende de saúde aqui na terra. As bênçãos de Deus ou o bem de Deus não requer a falta de defeitos de um recém-nascido, inteligência. O bem de Deus não tem nada a ver com ter um marido crente ou uma esposa piedosa, ainda que podemos ser abençoados ao experimentar algumas ou todas essas coisas. A bondade de Deus não necessita de nada disso. Nós é que precisamos. Mas a gente fala essa frase: Deus quer sempre o meu bem. A bondade ou o bem de Deus não pode ser específica apenas a um indivíduo. Mas a bondade de Deus, ela está ligada ao que beneficia todo o corpo de Cristo, do qual eu e você somos parte. Então a bondade de Deus tem a ver com conformar-nos à imagem de Deus, à imagem de Cristo, seu Filho. A bondade de Deus, o bem de Deus tem que provocar isso em mim. O bem de Deus tem que provocar isso em você, fazer você mais parecido com Jesus. A bondade de Deus, expressa de várias formas, que nós vamos ver aqui, ela vai ter um final,
conformar-nos como corpo, à imagem de Cristo, que somos agora a noiva do Cordeiro. Então não se trata apenas de indivíduo, mas está ligado ao benefício de todo um corpo. Nosso maior bem é o que mais glorifica a Deus e promove a adoração do seu santo nome em todos os lugares. Vou repetir: nosso maior bem é o que mais glorifica a Deus e promove a adoração do seu santo nome em todos os lugares. Entendeu que não se trata de mim? Entendeu que não se trata de você? Se trata de glorificar a Ele em tudo que acontece com a gente. Será que a gente consegue ler agora diferente? Todas as coisas cooperam para o bem, e às vezes acho que é só aquilo que acontece de bem comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus pode até usar uma tragédia na sua vida para benefício do corpo. Não aconteceu isso com os nossos irmãos no passado? Vocês acham que eles não conheciam esse texto? Não aconteceu isso com os nossos mártires? E por causa deles o Evangelho tem chegado até nós? Mas a gente sempre declara essa frase de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica: Deus quer o meu bem. Deus quer o meu bem, por isso Deus vai fazer tudo aquilo que eu desejo. E aí a gente usa até muitos textos e força o texto dizendo assim, ó: o que concordares na terra será concordado no céu. Se esse fosse o contexto, então não podia dar nada errado. Ora aí agora e concorda aí, vê se vai acontecer. Então tinha que acontecer com todo mundo que está no corpo. Mas não é esse o contexto. O maior bem de Deus para nós é fazer uso da nossa vida com o propósito da redenção. E tudo isso aqui vai terminar e vai culminar em um propósito que Ele já pensou antes da fundação do mundo. E aí Ele colocou eu e você para fazermos parte. Aí eu chamo isso de privilégio. Nós somos privilegiados em entrarmos nessa aventura chamada igreja, que Deus criou e falou assim: vocês vão participar comigo de um plano aí muito legal. E eu vou chamar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela vai ser militante, ela vai ser triunfante, ela vai ser vencedora. Mas entenda que tudo é por causa dele. E a gente vai caminhando. O maior bem de Deus para nós é fazer uso da nossa vida com o propósito da redenção. Isso mesmo, fazer uso da nossa vida. A pergunta é: Deus pode te usar? Vou perguntar só para as duas galerias: Deus pode te usar? Mais uma vez, pessoal da galeria: Deus pode te usar? Ele ouviu, amém. De acordo com o que a gente vai ler aqui agora, está selado esse amém. Aqui embaixo: Deus pode te usar. De novo: Deus pode te usar. A gente faz essa oração: usa-me, Senhor, usa-me. Deus pode te usar para a glória dEle, porque vai ser para a glória dEle. Você queira ou não queira, vai ser para a glória dEle. Deus pode te usar? Então tá. Nós somos seus servos, Ele é Senhor. Nós somos donos de nós mesmos? Já não, né? Na verdade nunca fomos donos de nada. Perdido, desgarrado, sem Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, separados da glória de Deus, escravos de Satanás. Nós trocamos de dono. Agora somos servos do único e soberano Deus, Criador do céu e da terra, e nos sujeitamos a Ele agora, para que Ele cumpra em nós o seu querer, para que Ele cumpra em nós o seu propósito, para que Ele cumpra em nós o seu plano redentor. Deus pode te usar?
Nós somos seus servos, Ele é Senhor. E às vezes a bondade de Deus, sabe como que ela é demonstrada? Ao cravar alguém na cruz por causa de outros. Isso é bondade. A bondade de Deus fez com que Ele entregasse o seu único filho. A bondade de Deus fez com que Ele entregasse tudo que Ele tinha, o único filho, por causa de mim e por causa de você. E eu volto na pergunta, então Deus é por nós? Ou é por nós só por causa de nós? Ou só por causa dele? Espera aí, pastor, está me confundindo. Calma. O fim principal de Deus é glorificar a Deus. O fim principal de Deus em todas as coisas é glorificar a Ele mesmo, desfrutar a si mesmo para sempre. Aí tem gente que vai pensar assim, como eu pensei: parece que Deus é muito egocêntrico. E a Bíblia ensina a gente não ser assim. Mas quando você lê, você fala, mas Deus está sendo egocêntrico. E eu vou perguntar para nós aqui, responde baixinho: Deus pode ser egocêntrico? Eu gosto de pergunta. Deus pode ser egocêntrico? Não sei. Quem é do não sei aí, quem é do sim, quem é do não, não precisa se manifestar. Isso pode soar para nós um pouco estranho, porque nossa tendência é nos familiarizarmos com os nossos deveres do que com os desígnios de Deus. Aquilo que acontece só para nós, sem outro fim. O seu fim somos nós mesmos. Então a gente tem essa tendência humanista, por causa da nossa concepção, por causa da nossa natureza, de colocarmos Deus dentro da nossa cabeça. E a gente fala assim, nossa, mas parece que Deus está sendo egocêntrico. Então vamos ver alguns textos. Você sabe por que a gente existe? Por que existimos? Eu pergunto para essa congregação. Por que existimos? Sabemos por quê? A Bíblia diz que nós existimos para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Aí a pergunta, mas por que Deus existe? O que Deus deve amar? O que Deus deve amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a mente, de toda a força, como Ele nos ensina? O que impulsiona o onipotente Deus? O que Ele persegue em todos os seus planos? Será que é possível achar essas respostas? Deus nos ajuda a resolver esse dilema através da sua palavra, sim. E Ele responde a tal questão em cada momento da história da redenção, desde a criação até quando tudo for consumado para a glória dEle. Acompanha. Por que Deus nos criou? Eu vou ler rapidamente, Isaías 43, verso 6 e verso 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos, lê aí, irmão. Dá um aplauso a Jesus aí, meu irmão. Esse é o propósito. A todos que criei para a minha glória, e que formei, e que fiz. Por que Deus escolheu um povo para si, e Israel para sua possessão? Jeremias 13, 11. Porque como, Jeremias 13, 11. É isso mesmo. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Sofreram por não darem ouvidos, é outra história. Mas o propósito era esse. Porque Deus os resgatou do Egito. Salmo 106, verso 7 e verso 8. Nossos pais no Egito
não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou. Lê aí, irmão. Por amor do seu nome, para lhes fazer notório o quê? O seu poder. Outra pergunta: por que Deus poupou vez após outra vez o povo no deserto? Ezequiel 20:14. Só palavra aqui, vamos ler Bíblia. Porém, o que fiz, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Tem mais: por que Deus não abandonou o seu povo, quando esse povo o rejeitou e pediu um rei? Porque não tinha um rei igual às outras nações. Está lá em 1 Samuel 12, 20 e 22. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Por que Ele não vai desamparar? Porque Ele prometeu. Para você ou para Ele? Para Ele. Glória a Deus! Porque Ele prometeu para Ele mesmo, e Ele vai cumprir. E Ele não pode mentir, Ele não pode negar a sua própria palavra. Não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E acabou. Ezequiel 36, verso 22 e 23. Porque Deus usou seu poder soberano para trazer seu povo de volta do exílio, após punir 4 gerações de pecadores. Eu vou ler antes Isaías 48, 9 e depois o 11. Por amor do meu, outro versículo, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Verso 11. Por amor de quem? De mim. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não vou dar para ninguém. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por isso que essa sentença ela é uma verdade. Deus ama mais a Ele mesmo do que você e do que a mim. E aqui no finalzinho talvez eu vou tentar confortar o seu coração, que isso é uma verdade boa, muito boa. Ezequiel 36, 22 e 23. 22, 23, depois do 32. São 3 versículos. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E o verso 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus: envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Está juntando aí? Porque o Filho do Homem, porque o Filho de Deus veio à terra para as suas horas finais e também decisivas,
João capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Porque Jesus voltará no grande dia da consumação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Percebe que do início ao fim, a força motivadora do coração divino sempre foi ser honrado e glorificado Ele mesmo. E Ele está dizendo: eu não dou a glória para ninguém, eu não divido a glória com ninguém. Desde a criação até a consumação, a determinação de Deus era a si mesmo. E aí a nossa humanidade, a nossa mentalidade, Deus é egocêntrico. Que paradoxo! Ele ensina a gente a não ser assim. Seu propósito contínuo em tudo que faz é para exaltar e para honrar o seu próprio nome e para ser admirado por sua graça e por seu poder. Ele é infinitamente zeloso por sua reputação. Por amor de mim, a gente leu vários textos. Por amor de mim, por amor de mim, por causa do meu nome, por amor do meu nome, por amor de mim eu faço isso, diz o Senhor, minha glória não vou dividir com ninguém. É por isso que você não é o centro do universo. É por isso que eu não sou o centro do universo. É por isso que nós não somos o centro do universo. Deus ama a si mesmo. E a gente pode marcar essa sentença, mais do que a minha, você. O bem de Deus ou a sua bondade não está centrado em mim ou em você, mas sim na obra do seu reino e nos meios pelos quais podemos ser úteis para promover o estabelecimento desse reino. Deus está usando eu e você para participar dessa história. E eu digo novamente, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, servir a Deus, ser mordomo de Deus nas coisas que Ele deu para você fazer, nos talentos que Ele te entregou, nos dons e na habilidade que Ele te deu. Nada é para você, tudo é para a glória dEle, tudo é por causa do nome dEle, tudo é para o louvor dEle. Não tem nada nosso aqui, não tem nada nosso, não tem nada para nós. Esse culto aqui não é para nós. Tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. Paulo insinua isso em 1 Pedro 3,17, dizendo: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por isso Deus pode te usar, ainda contrária a todas as suas perspectivas do que é o bem para você mesmo. Deus pode te usar então, a partir agora dessa concepção, se tudo é para a glória dEle, tudo é para o estabelecimento do reino dEle. Como isso pode se aplicar à minha vida, ao meu dia a dia? Haverá ocasiões, meus irmãos, nas quais a vontade de Deus é que nós soframos por causa da justiça, para que possamos ser usados para o bem da sua glória e do seu reino. É por isso que a gente precisa estar preparado também para sofrer por amor a Cristo. Saber que isso é bem para mim. Dá para entender?
Dá para entender? E na busca de tanta satisfação pessoal, na busca egocêntrica de realizar tantas coisas para nós, já parou para pensar muitas vezes o quão distantes nós estamos dessa realidade, de sermos instrumento na mão dEle, para o que Ele quiser fazer? Seja o que for. Repito a pergunta: Deus pode te usar? E essa famosa passagem, já preguei ela em outro contexto, Gênesis 50, 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso que ia ser mal em uma coisa boa, para, como vocês podem ver, se preservasse a vida de muita gente. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está vendo que José nem está se colocando ali? Ele está reconhecendo que todo aquele mal que ele sofreu foi por causa do bem da nação depois, para que se conserve muita gente em vida. Tipo assim, chegou um momento da vida de José que ele entendeu isso. Ele entendeu que ao passar por aqueles momentos difíceis, ao passar por aqueles sofrimentos, tudo tinha um propósito, porque todas as coisas cooperam para o... Aí eu começo a ver esse versículo diferente agora. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus não teve dúvida em deixar José órfão, pelo menos por uma temporada. Deus não teve dúvida disso. Deus não teve dúvida em vendê-lo como escravo. Ele foi vendido. Deus não teve dúvida quando ele sofreu difamação pela mulher de Potifar. Deus não teve dúvida quando o enviou e deixou um tempo na prisão. Tudo tinha um propósito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tudo tinha um propósito. Compreende que o bem de Deus está agora acima da satisfação das minhas vontades e das minhas necessidades. O bem de Deus agora não tem nada a ver comigo, ou somente comigo, ou só as coisas que eu preciso e anelo ter nessa vida. O bem de Deus está muito maior, é um plano muito maior. Em outras palavras, Deus está interessado em você, sim, claro. É óbvio, mas Ele faz isso dentro de um marco mais amplo do seu plano redentor, para que se conserve muita gente em vida. Jesus disse: mas que faça a tua vontade, não a minha. Para quê? Para que a gente pudesse estar aqui. O bem de Deus se cumpriu na vida de Jesus, levando Ele na cruz. E você acha que isso não pode acontecer com você? Ou você não se permite? Ou esse evangelho que nós estamos querendo seguir ou implantar na nossa cultura está dizendo: ei, você não precisa passar por nada disso. Se trata de você. Sim, se trata de você, porque você é parte de um corpo maior e da proteção de Deus sobre esse corpo, ainda que isso signifique sacrificar o dedinho do pé para salvar a perna inteira. Está entendendo a ilustração? E muitas vezes esse dedinho do pé pode ser você. Se pudesse perguntar para aqueles que vieram antes de nós, para aqueles que sofreram antes de nós, por aqueles que estão lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11,
E o texto vai dizer assim: dos quais o mundo não era digno. Dos quais o mundo não era digno. E o que significa isso, pastor? Talvez isso signifique você continuar sendo fiel nesse casamento ruim, para ser uma testemunha dessa graça de Deus, para ser uma testemunha dessa misericórdia de Deus para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o mundo, para a sociedade. O que significa isso, pastor? Isso pode significar arriscar tudo para dizer para a sua família, para dizer para o seu rol de amigos, para os seus vizinhos, companheiros de trabalho, que Jesus os ama. E se isso for necessário, que assim seja. O que isso significa, pastor? Isso pode significar vender minha própria casa e ir para o campo missionário. E se Deus mandar, que assim seja. O que isso significa, pastor? Isso pode significar deixar de ter algo que sonhava, mas que agora estou à disposição, ou disposto a abrir mão para os que necessitam. Se for assim, que assim seja. Isso pode significar suportar uma dor. Isso pode significar suportar uma enfermidade. Como Paulo disse: olha, me foi posto esse espinho na carne, e por 3 vezes pedi a Deus para que me livrasse dele. E ele me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tudo isso tem um propósito. Você agora, quem sabe, está sendo esse dedinho do pé para salvar a perna inteira. Você está pronto para ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? E eu não gostaria que os amém diminuísse. Você está pronto para ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você entende a dimensão e o privilégio de poder ser usado por Deus em um plano maior do que você? O que isso significa, pastor? Isso significa perdoar aquele motorista bêbado que matou o seu filho, como a gente viu numa reportagem esses dias atrás, e a mãe foi até a delegacia falar com aquele motorista bêbado e o perdoar por tudo que tinha acontecido. Se é para ser assim, que assim seja. O que isso significa, pastor? Que pode significar orar pelo ladrão que entrou na sua casa, como entrou lá na nossa uma vez, levou tudo que a gente tinha, e levou até a compra do mês, e ainda fez uma refeição ainda, abriu todas as latas de sardinha que tinha. E quando a gente chegou do culto, eu fiquei irado. Era adolescente, fiquei irado. Meu pai pediu para a gente estender a mão e abençoar a vida do ladrão. Que assim seja. Pediu para a gente abençoar a vida do ladrão e que o evangelho um dia o alcançasse. E depois de décadas, num culto de terça-feira, esse rapaz se levanta do primeiro banco e pega o microfone e fala: pastor, aquele dia, aquele ladrão era eu. Hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém imaginava que era ele, porque ele era nosso vizinho. 3 casas depois, quando a gente morava ali na Coab, no Cristo Rei. Que assim seja. O que isso pode significar, pastor? Ser fiel no meio de uma grande escassez, ou no meio de uma grande bênção financeira. Que assim seja. Que assim seja. No final das contas, minha vida não é minha. No final das contas, minha vida pertence ao Rei. Eu vim conversar com vocês hoje à noite. E quem dera, nós que conhecemos o Evangelho da graça, deixássemos de pensar um pouco em nós mesmos. Deixássemos de pensar um pouco em nossas possessões, ou somente em nossas famílias, e nos entreguemos a Deus por completo. E quando a gente fizer essa oração, fala: Senhor, usa-me. Senhor, se Tu queres um instrumento, venha e usa-me. Tome minhas mãos,
tome meus pés, tome o meu coração, tome minha boca, fale através de mim. Se quiseres um instrumento, Senhor, venha e usa-me. E você fazer essa oração de corpo, alma e espírito, saber que tem um propósito muito maior do que a sua própria vida. Irmãos, nós seremos muito, muito mais valiosos e poderosos, e alcançaremos muito mais pessoas para o reino de Deus. Estamos confinados em nós mesmos, estamos com muito evento e pouca transformação, como diz pastor Hernandes Dias Lopes. Muita folha e pouco fruto, muita trovoada e pouca chuva. Deus está chamando você para viver o propósito do reino, não o seu propósito. Deus está chamando você para viver os planos dele, não os seus. Deus está chamando você para viver os sonhos dele, não os seus sonhos. E ainda que seja abdicar mão, abrir mão de tudo aquilo que você está desenhando para você, e se entregar ao controle absoluto da vontade soberana de Deus. Quem dera possamos entregar nossa comodidade e felicidade imediata e buscarmos mais a santidade e as coisas do céu, dizendo: Deus, usa-me como o Senhor quiser, para a tua glória e para a promoção do teu reino entre as pessoas. Deus não é fraco, Deus não possui qualquer deficiência. Romanos 8,36 vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele sempre foi. Todo o resto deve seu ser a ele, e desta forma não pode lhe acrescentar nada que já não flua dele mesmo. Isso é o que significa ser Deus e não ser criatura. Tudo flui a partir dele mesmo. Então, se Deus é amor, por que ele ama mais a ele mesmo do que a mim? Vamos para o final. Se Deus é amor, por que ele ama mais a ele mesmo do que a mim? Parece soar ofensivo que Deus busca somente a sua glória. Parece ofensivo pensar assim. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, vai dizer assim, que o amor não busca seus próprios interesses. E agora parece que isso vai criar uma crise aqui para a gente. Pois se, como eu penso que as Escrituras ensinam claramente, Deus tem por objetivo final ser honrado e glorificado. Não lembro bastante texto sobre isso? Deus quer e Deus vai fazer assim, por causa dele, por causa do nome dele, por causa da glória dele. O objetivo final é ele ser honrado e glorificado. Como pode então ele ser amoroso? Pois o amor, 1 Coríntios 13, 5, não busca os próprios interesses. Mas aí a gente acabou de ler um monte de texto: por amor de mim, eu faço isso, eu faço aquilo. A minha glória eu não vou dar para ninguém, não vou repartir com ninguém. Mas se Deus é um Deus de amor, ele tem que ser o Deus de amor por nós. Então, Deus é por nós ou por ele mesmo? E aqui eu quero que você pense: se Deus deseja nos dar o que há de melhor e mais satisfatório nessa vida e também na vida futura, o que Deus poderia nos dar para demonstrar todo o seu amor? Só tem uma resposta: ele mesmo. Fica até, é o único ser que pode ser egocêntrico, é ele mesmo. Porque se ele não for, seria ruim para nós. Está encaixando? Se ele não for assim, seria ruim para nós.
O amor não busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz assim, ó, Deus é amor. E quando Ele requer tudo isso, Ele também quer compartilhar tudo isso. Porque Ele quer dividir tudo isso. E ao mesmo tempo quer ser honrado e glorificado por tudo aquilo que emana dEle mesmo. E a gente continua. Ele nos ama de forma perfeita. Só tem uma resposta possível. O que Deus poderia nos dar para demonstrar todo o seu amor? Ele mesmo. Por isso, se Ele abandonasse o objetivo de se auto-exaltar, nós é que perderíamos. Ele nos ama de forma perfeita, tem de nos oferecer nada menos que a si mesmo, para nossa contemplação, companheirismo e alegria. Olha o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Foi essa exatamente a intenção de Deus ao nos enviar o seu Filho. Efésios 2:18 diz que Cristo veio para que pudéssemos ter acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 1 Pedro 3:18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Deus busca nos dar o que há de melhor. Não é prestígio, não é riqueza, não é nem mesmo saúde nessa vida, mas um caminho agora livre de intimidade com Ele mesmo. E a revelação desse amor se encarnou no seu Filho, Jesus Cristo. A mensagem é só essa, a mensagem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Entretanto, se Deus é verdadeiro para nós, se Ele quer nos dar o melhor e tornar a nossa alegria completa, Ele deve fazer do seu objetivo o ganhar também o louvor para si. Não porque Ele necessite encobrir alguma fraqueza em si mesmo ou compensar alguma deficiência, não, Ele é Deus. Mas porque Ele nos ama e busca a plenitude da nossa alegria, que pode ser encontrada somente em conhecer e louvar o mais belo de todos os seres. Deus é o único ser no universo para quem o egocentrismo ou a busca pela própria glória é um ato de amor. Isso é doido demais. Para Deus, a autoexaltação é a maior de todas as virtudes. Quando Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória, Ele preserva para nós e nos oferece agora a única coisa no mundo inteiro que é capaz de nos satisfazer por completo. Pode buscar em qualquer lugar aí, você não vai encontrar. A única coisa que pode te satisfazer por completo é Ele mesmo. Ele mesmo. Deus é por nós? Sim. Respondendo à primeira pergunta. E portanto tem sido, é agora e sempre será, em primeiro lugar, por si mesmo também. E eu peço a você nessa noite, não se entristeça com a centralização de Deus em suas próprias afeições, mas experimente isso como uma fonte de alegria eterna. Daí vem a palavra entusiasmo. Duas palavrinhas-chave aí. Deus dentro. E eu tenho certeza que Ele aplica essa palavra conforme o Espírito Santo deseja em cada coração e em cada necessidade. Mas a maior delas é que hoje você se encontre com essa verdadeira felicidade, com essa verdadeira alegria que não está nas coisas, que tem um bem maior além de você mesmo. E tudo que acontece com você mesmo também é para a glória de Deus.
nas coisas que nós conversamos aqui, até mesmo em uma enfermidade, até mesmo em enfrentar um problema que você queria se ver livre dele, mas quem sabe Deus está utilizando isso para a glória dele. Senhor, e este cego aí, ele nasceu assim, é culpa dele, é culpa dos pais dele? Está assim, ele está desse jeito, para que seja manifesta a glória de Deus, para que seja manifesto o poder de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode te usar? Vamos aplaudir o Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, ao Rei dos Reis a nossa celebração nessa noite, ao Senhor Jesus a nossa adoração nessa